Pare o que está fazendo. Agora, onde você estiver. Não é coincidência você ter parado aqui. Não é distração, não é acaso. É o clamor do Espírito Santo chamando pelo seu coração, neste exato instante. Há uma urgência nos céus, e há uma voz ecoando sobre a sua vida com autoridade. Você sente? É o sussurro que tem te cercado nos silêncios da madrugada. É a inquietação que te visita quando tudo parece calmo por fora. Mas algo dentro de você insiste em dizer: tem algo faltando, tem algo chamando, tem algo batendo com força demais para ser ignorado. Ouça, eu estou aqui, e estou falando diretamente com você. Fique até o fim desta mensagem. Isso pode ser o início de uma virada que mudará tudo ao seu redor. Compartilhe isso com quem você ama. Isso é uma convocação divina. Curta, comente e inscreva-se para não se perder das próximas revelações. Eu sou o seu Deus, e hoje eu te aperto pelos ombros espiritualmente para dizer: o céu está te olhando agora. Você tem se doado por inteiro aos outros. Seu tempo, sua força, sua saúde, seus pensamentos, todos consumidos por quem depende de você, por quem espera algo de você, por contas que não param, por compromissos que esmagam sua alma em silêncio. E onde você está nisso tudo? Onde eu estou nisso tudo? Eu tenho te observado se arrastando para fora da cama, mesmo sem ânimo. Você finge força, mas há dias em que tudo o que você queria era desaparecer por um instante. Sim, eu vi. E mesmo que não diga em voz alta, a oração está dentro do seu peito como um grito sufocado. Senhor, até quando eu aguento? Hoje eu venho com fogo e verdade para te dizer: você não foi criado para apenas sobreviver. Você foi chamado para ouvir o Espírito Santo e andar com ele diariamente. E ele está suplicando a sua atenção agora. Não ignore o que você está sentindo aí dentro. Esse aperto, esse arrepio, essa angústia que parece não ter nome. Isso é o Espírito clamando dentro de você. Eu te formei com sensibilidade para o meu mover. E por isso você sente com mais intensidade do que os outros. Não é fraqueza. É sensibilidade espiritual. É a evidência de que o céu está tentando abrir algo na sua vida que só você pode destrancar com obediência. Você tem esperado sinais, milagres, respostas. Mas eu, o Senhor, tenho esperado apenas uma coisa: sua atenção. Quando foi a última vez que você me ouviu de verdade? Não nos cultos, não nos vídeos, não nas frases prontas, mas na intimidade. Quando foi a última vez que você parou tudo, desligou tudo e disse: fala comigo, Espírito Santo? O que você está sentindo agora é uma convocação do alto. Não resista. Você tem andado como se estivesse no piloto automático, preocupado com os filhos, com a saúde que já não é mais como antes, com pessoas que se afastaram, com as palavras que te feriram e você teve que engolir para manter a paz. Eu sei que tem gente te usando. Tem gente se alimentando da tua energia como se fosse obrigação tua resolver tudo. Mas hoje, eu, o Senhor, declaro: você não foi criado para ser saco de pancadas emocional, nem para ser mantido vivo apenas pelas responsabilidades. Você tem um chamado. E antes que o cansaço espiritual te sufoque, eu vim te sacudir. O Espírito Santo está gritando por você, não com ira, mas com amor desesperado, com urgência celestial. Eu ordenei hoje a sua proteção, porque há investidas que já estavam se levantando para te abater. Mas elas foram travadas pela mão do meu Espírito. Você se preocupa com todos. Cuida de quem já não te valoriza como antes. Está sempre colocando os outros em primeiro lugar. Mas e você? Já percebeu como ninguém te pergunta como você está? Você é o esteio da casa. Aquele que segura tudo enquanto tudo parece desmoronar. Mas até os esteios racham quando o peso é ignorado. Eu venho com uma palavra de restauração para você. Há uma presença do Espírito Santo pairando sobre este ambiente agora mesmo. Eu estou aqui. E eu te conheço. Sei do seu silêncio que ninguém entende. Sei dos "tá tudo bem" que você solta só para não ter que explicar o que sente. Eu vim quebrar esse ciclo. Eu vim acender de novo o altar dentro de você.
Você não vai morrer sufocado pelo cansaço espiritual. O Espírito Santo está vivo e está agora ativando algo dentro de você que estava adormecido há muito tempo. Você foi alvo de invejas disfarçadas, de palavras que te feriram profundamente, de julgamentos injustos. Tentaram apagar o seu brilho. Mas o que eu coloquei dentro de você, ninguém tem poder de arrancar. Mesmo que tenha sido abandonado emocionalmente, desprezado ou esquecido por quem deveria te proteger, eu nunca parei de te olhar. E é por isso que hoje essa mensagem te encontra, porque há uma revolução espiritual prestes a começar em você. E tudo começa com uma atitude: me ouvir, me dar total atenção. Não enquanto dirige, não enquanto cozinha, não enquanto conversa com alguém, mas com todo o seu coração. Pare, silencie, deixe o Espírito entrar. A atmosfera já está preparada. Eu mesmo fui adiante para te encontrar nesse momento. Nada mais importa agora. Só isso. Você e eu. Meu espírito e sua alma. Isso é real. Você tem feito orações rápidas, apressadas, como quem corre para não se atrasar. Mas dentro de você há um clamor escondido. Uma súplica por livramentos. Você anda inquieto por causa de coisas que ninguém vê. Pessoas que te rodeiam não sabem da sua exaustão. Mas eu sei. E enquanto você está aí buscando dar conta de tudo, eu estou aqui, aguardando o instante em que você vá se entregar por inteiro. Não parcialmente, mas por completo. Há bênçãos que estão sendo retidas por distrações que te roubam de mim. Você vive cercado de tarefas, mas vazio de direção. E o Espírito está aqui, agora, pedindo espaço, clamando por prioridade. Ele não quer mais as sobras do seu tempo. Ele quer ser o centro. Quer guiar suas decisões. Quer ser sua força quando os joelhos vacilarem. Me escute. Sem o Espírito, você anda. Mas com ele, você voa. Eu te preservei de acidentes espirituais. Você não imagina quantos desastres foram evitados porque eu intervi em silêncio. Tem gente que se levantou contra você sem causa, e você ficou calado para manter a paz. Mas o que você não sabe é que o céu inteiro se moveu para preservar sua paz. Você tem andado como quem tenta manter todos de pé, mesmo quando está caindo por dentro. Mas hoje, eu, o Senhor, venho levantar você. Você precisa saber que eu estou investindo em você. O Espírito Santo não está apenas te chamando. Ele está te preparando para algo que vai surpreender até quem desacreditou da sua existência espiritual. Há dons aí dentro que você sufocou. Há sonhos que você abandonou. Há promessas que você engavetou. E eu vim hoje para destravar o que estava preso, reacender o que estava apagado e reativar o que você pensou que não voltaria mais. Me escute. Você tem feito de tudo para manter a família unida. Tem chorado em silêncio pelos filhos que se afastaram de mim. Tem se preocupado com diagnósticos, com sintomas que tenta ignorar, com noites mal dormidas por causa de dores que não passam. Mas saiba de uma coisa: o céu está em movimento por sua causa. Há anjos ao redor da sua casa agora mesmo. Eu ordenei proteção total sobre você. E essa enfermidade que tenta se aproximar, essa confusão familiar que tenta se intensificar, essa frieza espiritual que tenta te calar, tudo isso será desfeito na autoridade do meu nome. Mas há um preço: sua atenção. Não continue desprezando o que o meu Espírito quer te revelar. Você precisa voltar para o secreto. Precisa restaurar seu altar. Precisa se posicionar como quem ouve e obedece. Porque há bênçãos que só se ativam quando o coração se rende por inteiro. Permaneça comigo. Não saia ainda. Há algo sendo destravado nos céus. Continue ouvindo até o fim. Cada segundo é uma gota da minha unção sendo derramada sobre você. E quando essa mensagem chegar ao último instante, você não será mais o mesmo. Mas antes disso, compartilhe agora mesmo com alguém que está precisando dessa voz. Isso é mais que um vídeo, é um mover, um sopro do Espírito sobre corações cansados. Inscreva-se para manter-se conectado a tudo que eu ainda vou liberar sobre sua vida, porque eu tenho muito mais para revelar.
E você está apenas começando a entender o quanto eu te amo e te quero por inteiro. Você não precisa fingir que está forte. Eu conheço os cansaços que ninguém vê, os que não aparecem nos exames médicos nem nos diagnósticos da alma. Você aprendeu a esconder para proteger os outros, mas agora é o céu que está te protegendo. É por isso que essa mensagem chegou até aqui. Porque o Espírito está restaurando suas forças sem que você precise entender tudo. Só confie. Só permita. Porque há uma graça sendo derramada sobre você neste instante. Quando tudo ao redor parece exigir mais do que você tem, quando os compromissos chegam como ondas e você mal tem tempo de respirar, é aí que a voz do Espírito se torna mais clara. Você não precisa fazer tudo sozinho. Eu não te coloquei nessa jornada para que ela fosse suportada apenas com esforço humano. Meu Espírito é o consolo que você tem ignorado, a força que você esqueceu de buscar. Hoje, eu venho te lembrar. Você tem acesso à minha presença, essa urgência que você sente no peito, essa sensação de que precisa ouvir algo mais profundo. É o toque do Espírito te chamando para voltar à origem. Você está sendo envolvido por uma atmosfera espiritual que deseja te curar por dentro. O que o mundo não conseguiu apagar, eu preservei. A parte de você que ainda acredita, que ainda espera, que ainda me busca, está sendo fortalecida. E a partir daqui, você começará a ver a diferença entre viver por rotina e viver em comunhão. Quantas vezes você se recolheu por dentro, sorrindo para fora enquanto o interior estava em pedaços? Quantas vezes você ouviu vozes dizendo que era forte demais para cair? Mas ninguém viu suas noites sem paz, nem os pensamentos que você teve medo de compartilhar. Eu vi. E hoje, o Espírito Santo está restaurando não só o que foi ferido, mas o que estava adormecido. A sensibilidade espiritual que você perdeu aos poucos será reacendida com intensidade. Tem orações que você engoliu porque achou que eram pequenas demais. Mas eu não desprezo nenhuma palavra vinda de um coração sincero. Eu estou nesse lugar onde você me busca. Não nos barulhos, mas no silêncio. No cansaço, no gesto pequeno de abrir essa mensagem mesmo sem forças. E é exatamente por isso que eu te chamei aqui. Para curar o que ninguém soube nomear, para consolar com um amor que não exige nada em troca. Só atenção, só entrega. Você tem caminhado entre responsabilidades e preocupações como quem pisa em chão trincado, tentando não demonstrar fraqueza, mesmo sentindo que pode ruir a qualquer momento. Mas o Espírito de Deus não te sustenta por aparência. Ele sustenta pelo amor. E esse amor não depende de méritos, mas de presença. Eu te busco onde você está. E se abrir seu coração agora, ainda que com medo, o meu Espírito começará a curar as rachaduras internas que ninguém vê. A ansiedade de quem tem que cuidar de tudo, prever tudo, proteger a todos pode ser paralisante. Mas eu nunca te pedi para ser onipresente. Esse é o meu papel. E eu sou bom nisso. Estou cuidando dos seus. Estou entrando nas situações que você não conseguiu resolver com palavras. Estou tocando nos corações que se afastaram. Você não precisa entender como. Só precisa acreditar. Repita com fé. Eu confio na direção de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele o fará. Salmos 37:5. Há palavras que te feriram tanto que você ainda lembra do tom de voz com que foram ditas. Pessoas que você esperava apoio, mas escolheram apontar. Pessoas que disseram que estavam com você, mas desapareceram quando você mais precisava. O Espírito Santo viu cada detalhe. E ainda assim, ele permaneceu. Ele nunca virou as costas. E é com essa fidelidade que eu venho te lembrar que não estás só. Há uma presença viva te envolvendo agora, com paz que excede entendimento. Você já tentou racionalizar o que sente como se isso fosse aliviar. Mas o que você precisa não é entender tudo, é confiar. A fé não é a ausência de dúvida. É um passo na direção de quem nunca falhou. O Espírito Santo está aqui não para exigir de você, mas para te abastecer. Ele te conhece como ninguém.
Ele sabe onde tocar. E Ele está tocando agora. Respire fundo e receba. Não com ansiedade, mas com reverência. Algo eterno está se desenrolando neste momento. Quando você sentiu que perdeu o controle de tudo, quando os diagnósticos vieram, quando a notícia ruim bateu a porta, você ficou em silêncio por fora, mas por dentro algo gritou. E eu ouvi. Hoje, eu venho te dizer que aquela oração silenciosa não ficou no esquecimento. Eu anotei cada gesto, cada lágrima contida, cada decisão difícil tomada em fidelidade. O Espírito Santo está recolhendo tudo isso agora e devolvendo em forma de direção, cura e alívio. Muitos olham para você e pensam que você tem tudo sob controle. Mas eu conheço os bastidores. Sei dos remédios que você toma calado, das preocupações que você disfarça com trabalho, dos momentos em que fecha a porta para chorar onde ninguém veja. É por isso que eu vim pessoalmente te visitar através dessa mensagem. O Espírito Santo está te consolando agora e te dizendo: você ainda vai viver o que não ousou sonhar. Ainda há promessas em andamento. O cansaço espiritual não é fraqueza. É sinal de que você tem se doado além dos limites. E enquanto todos esperam de você um desempenho constante, eu só quero o seu coração. Eu não exijo performance. Eu ofereço paz. E essa paz está sendo liberada sobre você agora. Fique comigo. Há mais para ser revelado. E se essa mensagem está falando com sua alma, inscreva-se agora para não se afastar de tudo que o meu Espírito ainda vai te dizer. Sua jornada está apenas começando. As vozes do medo, da culpa e do cansaço tentaram te convencer de que você não tem mais força para recomeçar. Mas o meu Espírito não opera com base em força humana. Ele age onde há rendição. E quando você se rende, eu entro com estratégias que você jamais imaginou. Estou abrindo caminhos invisíveis, restaurando áreas negligenciadas. Você será surpreendido por paz em meio ao caos. Confie. Ainda este mês, você verá frutos do que está sendo plantado agora. Você está sendo chamado de volta à intimidade. O lugar secreto que você abandonou por causa da correria, dos compromissos, das obrigações. Hoje, eu estou batendo novamente à porta do seu interior. Não quero seu tempo quando sobra. Quero ser prioridade. Quero ser a primeira voz do seu dia, o último pensamento da sua noite. Se você me der esse espaço, eu farei em dias o que levaria anos. E você saberá que tudo o que viveu até aqui foi preparação. Mesmo quando as palavras se esgotam, o Espírito continua intercedendo por você. Você não sabe como orar? Apenas feche os olhos e diga: Espírito Santo, eu estou aqui. É o suficiente. Ele conhece sua linguagem, entende seu silêncio, interpreta suas lágrimas contidas. Ele está ao seu lado mesmo quando você não sente. E agora, neste momento sagrado, Ele está ativando cura onde havia dor, esperança onde havia medo, descanso onde havia exaustão. Você já tentou de tudo. Já fez campanha, jejum, oração, consulta, terapia. E ainda assim, há algo que parece não se mover. Mas ouça, há coisas que só se destravam com presença contínua. Não é no muito fazer, mas no muito permanecer. Não é no desespero, mas na entrega. Eu sou o Deus do tempo e do detalhe. E hoje, o meu Espírito está reposicionando tudo dentro de você. Sua mente, sua casa, sua fé, suas decisões. Tudo voltará a se alinhar ao meu plano. Você está vivendo dias que exigem mais fé do que explicações. As perguntas aumentaram, mas as respostas parecem escassas. Mas o Espírito Santo não trabalha com lógica. Ele trabalha com promessa. E promessa se cumpre em silêncio, enquanto você acha que nada está acontecendo. Hoje, eu venho te dar um sinal. A paz que está descendo sobre você agora é a prova de que o céu ainda tem planos. Repita nos comentários com fé: eu creio no mover de Deus. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Naum 1:7. Você se cobra demais. Acha que poderia ter feito mais, falado melhor, evitado o que aconteceu. Mas a verdade é que você deu o seu melhor.
O que fugiu das suas mãos está agora nas minhas, e eu sei como restaurar o que foi quebrado sem causar mais dor. Você só precisa me ouvir. E não é com ouvidos físicos, é com o espírito. Aquiete-se. Feche os olhos se for preciso, porque o que o espírito está dizendo agora é para dentro, não para fora. E sua alma já está recebendo. Mesmo nas perdas que não fizeram sentido, eu estava ali. Nos momentos em que você disse por quê, eu estava preparando o para quê. E agora, o espírito está revelando o propósito por trás de tudo. A dor não foi em vão. O silêncio não foi abandono. Foi lapidação. Agora é tempo de revelação. E você perceberá que o que parecia fim era apenas pausa. A história ainda está sendo escrita. E o autor sou eu. E eu não erro capítulos. Fique atento aos próximos dias. Eu começarei a te visitar de formas sutis, mas impactantes. Sonhos, palavras, conexões, respostas que surgirão do nada. Não ignore. Isso será o Espírito abrindo os olhos do seu entendimento. E quanto mais você me buscar, mais clara será a direção. Você não está sozinho. E se ouvir com atenção, sentirá que há uma presença constante te acompanhando. Essa é a nova realidade. Viver guiado pelo Espírito em cada decisão, em cada passo. Há uma sensibilidade espiritual sendo despertada em você que não pode mais ser adiada. O Espírito Santo está te atraindo de volta ao lugar onde as respostas são claras e a alma encontra descanso. As distrações gritam, os compromissos empurram, mas dentro de você algo mais forte está nascendo. Esse chamado não é emocional, é sobrenatural. Você foi separado para perceber a presença onde os outros apenas passam. Você sente, você pressente, você sabe. Há situações que você tentou esquecer, mas o Espírito está trazendo à tona não para te ferir, mas para curar. Há conversas que ainda ecoam dentro de você, palavras malditas que se enraizaram. Hoje, eu arranco essas raízes. Hoje, eu te restituo. Não como quem apenas alivia, mas como quem restaura por completo. Esse processo não é leve, mas é libertador. Você não vai mais carregar memórias como fardos. Vai lembrar como testemunho. Porque a cura está acontecendo. Você não está aqui por acaso. Isso não é uma mensagem qualquer. É um alinhamento divino entre sua fome por direção e meu desejo de se revelar. Há pessoas sendo preparadas por mim que cruzarão seu caminho nos próximos dias. Serão como confirmações vivas de tudo que eu já venho plantando em seu espírito. Mas para que isso aconteça, sua audição espiritual precisa estar limpa. E é isso que estou fazendo agora, limpando, afinando, restaurando sua sintonia comigo. Você tem vivido momentos em que o silêncio do céu parece mais alto do que qualquer palavra humana. Mas esse silêncio nunca foi ausência. Foi convite. Convite para aprofundar. Convite para confiar mesmo sem respostas imediatas. E é nesse lugar de silêncio que o Espírito age com mais precisão, porque ali a sua alma deixa de lutar e começa a ouvir. Hoje, eu te ensino a escutar com os ouvidos do Espírito, e você começará a discernir a minha voz nas mínimas coisas. Se você perceber bem, nos últimos dias sua sensibilidade tem aumentado. Você tem sentido mais, percebido mais, até se emocionado com o que antes era comum. Isso não é fraqueza, é sinal de que o Espírito Santo está te despertando. Você está saindo da dormência, está sendo reposicionado espiritualmente, e isso é necessário, porque há promessas que estavam em espera, aguardando sua maturidade para serem liberadas. E agora, elas estão sendo ativadas em você. Você sabe que chegou a um ponto em que já não consegue viver longe da presença. As distrações não satisfazem mais. As palavras vazias te cansam. Há uma sede que nenhuma fonte humana consegue matar. Isso é obra do Espírito. Ele está te separando do ruído e te puxando para perto. Se você está aqui até agora é porque já sente isso. E se sente, é porque está pronto. A partir de hoje, sua vida espiritual entrará em um novo ciclo. Mais íntimo, mais real, mais profundo. Você vai começar a perceber mudanças sutis, mas poderosas.
Sua percepção do tempo será diferente. O peso das preocupações diminuirá. O seu olhar sobre a dor será redirecionado. Tudo isso porque o Espírito Santo começa a habitar com mais liberdade, onde há espaço e entrega. E você está dando esse espaço. Continue assim. Permaneça. E se deseja continuar ouvindo revelações que despertam sua alma, inscreva-se agora. Estar atento é caminhar em direção ao propósito. Você pediu sinais, pediu respostas, pediu alívio. E o céu te respondeu com presença. Presença que não grita, mas transforma. Não se impõe, mas ocupa. Não força, mas atrai. É isso que está acontecendo agora. Um derramar silencioso, porém imenso, sobre você. O que antes era incômodo interno, está sendo substituído por paz. Não a paz dos homens, mas a que excede o entendimento. Essa é a confirmação que você esperava. O Espírito está operando em você. Ainda virão dias difíceis. Eu seria injusto se não dissesse, mas em cada um deles você não será o mesmo, porque agora você sabe onde se refugiar. O Espírito será seu abrigo, e o que hoje parece complexo demais será resolvido não com força, mas com sabedoria. A sabedoria que vem do alto. Eu estou ampliando sua visão, seu entendimento, sua calma. Você será alguém que, mesmo em meio à tempestade, carrega a paz de quem já ouviu Deus falar. O tempo que passou não foi desperdiçado. Os ciclos que se encerraram não foram perda. Eu usei cada detalhe para moldar em você a resistência espiritual necessária para esse novo tempo. Você está sendo convocado a viver de forma mais sensível ao Espírito, mais consciente da eternidade, mais enraizado na minha presença. A partir daqui, você não viverá mais como espectador, mas como participante ativo daquilo que eu estou fazendo. Sua jornada será guiada por mim. Tem pessoas que não entenderão sua transformação. Vão dizer que você está diferente, e estarão certas, porque ninguém permanece o mesmo depois de ser visitado pelo Espírito Santo com profundidade. Mas não tente explicar, apenas viva, apenas permita. Você não precisa se justificar por buscar o sagrado. Continue seguindo com firmeza. E se essa mensagem tem falado ao seu coração, comente agora. Minha vida está sendo restaurada pela presença de Deus. Restaura-me, Senhor Deus dos exércitos. Salmos 80:19. Hoje, eu quebro o ciclo de medo que te impedia de agir. O medo de não ser suficiente, de falhar, de não saber o que fazer. O Espírito não te chamou para andar pelo que vê, mas pelo que crê. E eu estou derramando sobre você uma ousadia nova. Ousadia mansa, equilibrada, cheia de amor e discernimento. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa estar disponível. E você está. Esse é o ponto de partida para milagres que não dependem da lógica. Você será surpreendido pela leveza que virá após essa entrega. Aquilo que antes parecia pesado agora será conduzido com sabedoria. O Espírito não te livra apenas dos problemas, mas te capacita a enfrentá-los com autoridade. E essa autoridade está sendo ativada dentro de você. A partir de agora, até sua postura muda. O ambiente ao seu redor começará a responder à sua presença, porque você estará carregando algo que não se explica, apenas se sente. A revelação que estou te dando não é só para você, é para transbordar. As pessoas que vivem ao seu redor verão diferença, verão cura, equilíbrio, direção, e perguntarão de onde vem essa força. E você saberá que é o Espírito, porque tudo o que é verdadeiro gera fruto, e seus frutos começarão a aparecer, com calma, com consistência, com graça. O que foi plantado com fé começa a florescer. Você foi escolhido para ser testemunha viva do que eu sou capaz de fazer. Você pediu respostas, mas eu te dou presença. Você queria caminhos prontos, mas eu te ofereço direção diária. Porque o Espírito não é um mapa, ele é um guia. E você está aprendendo a confiar na caminhada, mesmo sem ver o destino final. Isso é maturidade espiritual. Isso é intimidade.
e eu te escolhi para viver essa dimensão. Nada mais será como antes. A partir de hoje, o seu interior terá paz mesmo quando o exterior estiver em conflito. Porque você está enraizado. Você aprenderá a identificar quando o Espírito fala. Às vezes é um incômodo, às vezes um alívio. Às vezes uma porta fechada, outras uma direção que parece improvável. Mas quanto mais você me ouve, mais seguro você fica. Porque o que antes era incerteza, agora se transforma em convicção. Você saberá quando dizer sim. Saberá quando recuar. Porque não será mais a voz da ansiedade te guiando, mas a do Espírito. E essa voz nunca te leva ao engano. Eu não te formei para ser como os outros. Eu te formei para ser cheio da minha presença. E isso significa que sua vida não será comum. Você será chamado para caminhos que muitos não entenderão. Mas não se preocupe. Eu estou contigo. Cada decisão tomada em obediência abrirá portas de provisão, de proteção, de avanço. Você não precisa convencer ninguém do que está vivendo. Basta caminhar. Os frutos vão falar por você, e o Espírito será sua identidade. Em meio aos ruídos da vida, você está reaprendendo a ouvir a única voz que não confunde. O Espírito é como um vento suave que sopra na direção certa. E você está sendo soprado para longe da confusão, para perto da clareza. A paz neste exato instante tomando conta do seu interior. Permaneça. Respire. Receba. Porque agora é só entre você e eu. Sem pressa, sem ruídos, sem distrações. Só presença, só transformação, só verdade. O Espírito não grita, mas quando você permite que ele fale, tudo muda. Até a maneira como você vê as coisas, até a forma como você reage. Você deixará de ser refém do impulso e passará a ser guiado pela paz. Porque onde o Espírito está, há domínio próprio, há equilíbrio, há sabedoria. E essas são as marcas que você começa a carregar. É assim que o mundo saberá que eu habito em você. Não pelo barulho que você faz, mas pela paz que você transmite. Você não está sendo apenas tocado, está sendo despertado. E esse despertar te levará a experiências que mudarão sua forma de viver. O que antes era automático agora será intencional. O que era apenas rotina agora será oportunidade de me revelar em cada gesto. Sua vida se tornará reflexo da presença. Um reflexo silencioso, mas poderoso. E mesmo quem não acredita, sentirá algo diferente em você. Porque onde o Espírito habita, não há como passar despercebido. Você pediu um novo começo, mas antes de mudar tudo ao seu redor, eu precisei mudar dentro de você, porque o que sustenta um milagre é o caráter. O que sustenta a bênção é o coração. E hoje o Espírito Santo está trabalhando exatamente aí, nas suas raízes, porque você não será como uma folha levada pelo vento. Será como árvore plantada junto às águas. Você terá firmeza, constância, profundidade, e disso virá sua força. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Jeremias 17:7. Você chegou até aqui com marcas que quase ninguém conhece. Cicatrizes que o tempo não apagou, porque foram gravadas em camadas mais profundas do que palavras poderiam tocar. Mas o Espírito Santo que te conhece em silêncio, está agora ativando áreas esquecidas do seu interior. Não para reviver dores, mas para curar com verdade. Você está sendo visitado por uma unção que reconstrói por dentro, e a partir desse encontro, a sua essência começa a respirar de novo. O que você sentiu nas últimas semanas não foi só cansaço, foi um grito da sua alma por direção. As distrações perderam o brilho, as respostas humanas já não satisfazem, e isso é o Espírito te chamando para mais. Ele está ampliando sua sensibilidade, está afinando seu discernimento, está separando você do comum para uma vida guiada pelo céu. Esse chamado é mais forte do que as desculpas, porque é um convite para viver o propósito com liberdade. A vida te ensinou a esconder a dor, a não demonstrar fraqueza, a seguir mesmo com tudo pesado por dentro. Mas aqui, na presença de Deus,
Não há exigência de desempenho. Há acolhimento. O Espírito Santo não se impressiona com sua força. Ele se move quando você decide parar e dizer: eu não consigo mais sozinho. Essa rendição é o ponto de partida. É nesse lugar de honestidade que o céu começa a operar com profundidade. Você sempre foi forte para os outros. Sempre soube dar conselhos, sustentar o ambiente, acalmar quem estava à beira do colapso. Mas agora, é você que precisa respirar. Você também tem o direito de ser cuidado, de ser envolvido pela graça. O Espírito Santo está te cercando com ternura. E não há mais necessidade de esconder o que sente, porque neste instante, algo maior está tomando o lugar da exaustão. Há descanso sendo derramado sobre você. A presença que te envolve agora não é sentimento passageiro. É a confirmação de que você foi encontrado, mesmo entre tantos, mesmo em silêncio, mesmo em dúvida. O Espírito Santo te localizou e está tratando o que parecia impossível. Você sentirá uma paz inexplicável daqui para frente. E se deseja continuar ouvindo palavras que renovam sua alma, inscreva-se agora no canal. Essa é uma forma de manter viva essa conexão com o céu. Enquanto todos olham para fora, o Espírito Santo está olhando para dentro. Ele sabe o que te pesa, sabe o que te paralisa, e sabe também onde estão escondidos os sonhos que você deixou de mencionar por medo de se frustrar. Mas eu, o Senhor, não deixo nada se perder quando é guardado em fé. E hoje, estou soprando vida sobre o que parecia sem esperança. Se crê nessa verdade, comente com fé. Deus está ressuscitando os meus sonhos. Ainda que morra, viverá. João 11:25. Eu conheço os seus dias silenciosos, aqueles em que ninguém percebe que por dentro tudo está desmoronando. Você mantém a rotina, resolve as coisas, responde com gentileza, mas ao deitar, o vazio fala mais alto. E é exatamente nesse lugar secreto da dor que o meu espírito desce como bálsamo. Você não está invisível para mim. Cada detalhe da sua história foi registrado, e eu não erro os que escolho. Você foi separado para viver uma restauração completa. Talvez você esteja se perguntando por que isso está acontecendo agora. Por que sentir tão forte, tão profundo, tão repentino? A resposta é clara. Chegou a hora. Há coisas que estavam retidas aguardando seu coração amadurecer para receber. E agora, o Espírito diz: está pronto, está maduro, está sensível o suficiente para receber. Por isso, não estranhe o que vai começar a acontecer. É o cumprimento de promessas que estavam esperando o tempo certo. Você verá portas se abrindo de forma inesperada, pessoas certas surgindo, enquanto outras se afastam sem explicação. Não se assuste. Isso é o Espírito organizando sua caminhada. Você será protegido até do que não vê, porque eu, o Senhor, sou zeloso com quem me ouve. Há direções sendo dadas neste exato momento, em silêncio, e se você permanecer em obediência, vai entender que cada passo obedecido gera milagres invisíveis que se manifestam no tempo exato. Você tem orado por livramentos, e eles aconteceram antes mesmo que você percebesse. Te preservei de ambientes tóxicos, de relações que drenariam sua essência, de decisões que pareceriam boas, mas levariam ao desgaste. O Espírito Santo foi à sua frente. E agora, ele te prepara para um novo ciclo. Um ciclo mais leve, mais claro, mais seguro. Não será como antes, porque agora você caminha em discernimento. E quem caminha assim não volta atrás. Você está mais perto do seu propósito do que imagina. Os dias mais difíceis não foram castigo, foram treinamento. Eu permiti certos silêncios não para te punir, mas para fortalecer sua raiz. A profundidade que você tem hoje foi construída em dias de invisibilidade. E agora, o que foi plantado no escuro florescerá à luz. Haverá honra onde antes houve esquecimento. E você entenderá que não perdeu tempo. Você foi preparado. Cada segundo foi semente. Você aprenderá a ouvir com clareza. E essa clareza vai afastar a ansiedade, porque quando o Espírito guia,
o coração descansa. Você vai deixar de correr atrás do que não te preenche. Vai perceber que a verdadeira paz não está nas conquistas, mas na presença. E essa presença está aqui agora. Você consegue sentir? Esse toque sutil que acalma. Essa voz suave que reposiciona. É a mesma que caminhava no jardim com Adão. E hoje, caminha ao seu lado. Há áreas da sua vida que você pensava que nunca seriam resolvidas. Relacionamentos feridos, decisões mal tomadas, palavras que feriram. Mas eu vim te dizer, nada está fora do meu alcance. Quando o Espírito toca, até o que foi destruído há anos pode ser reconstruído. Eu vou restaurar vínculos, reconstruir pontes, libertar sua mente de culpas antigas. Você não está preso ao passado. Você está sendo conduzido para um novo tempo, com nova mentalidade. O amor do Espírito é insistente. Ele não desiste. Mesmo quando você se afasta, ele permanece. Mesmo quando questiona, ele acolhe. Mesmo quando se fecha, ele espera. E essa fidelidade silenciosa é o que te sustenta. Você está de pé porque há uma intercessão constante ao seu favor. O Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Ele conhece o que você ainda não consegue expressar e responde com sabedoria o que você ainda nem teve coragem de pedir. Você passará a ver a vida com outros olhos. O que antes te deixava aflito agora será enfrentado com fé, porque sua perspectiva mudou. Você agora vê pela lente do céu. E essa visão muda tudo. Muda a forma como você reage, como decide, como espera. Você será referência de equilíbrio espiritual. Um exemplo de alguém que caminha com o Espírito mesmo em meio ao caos. E essa paz que já começa a brotar agora será a base de tudo que virá. Você foi marcado para carregar presença. Isso significa que onde você estiver, algo do céu será sentido, não por imposição, mas por transbordo. Você não precisa convencer ninguém de nada. Basta ser. Basta andar. Porque quem caminha com o Espírito carrega um ambiente de transformação. E você já está sendo preparado para isso. Sua casa sentirá. Seus familiares perceberão. Seus colegas notarão. Haverá algo em você que será inegável. Se ainda restar alguma dúvida, olhe para o caminho que percorreu. Quantas vezes você achou que não suportaria? Quantas noites acordado? Quantas orações caladas? E mesmo assim está aqui. Isso não é acaso, é graça. É prova de que mesmo quando você quis parar, o Espírito não soltou sua mão. E ele continua aqui, agora mesmo, em silêncio, mas presente, em amor, mas firme, em graça, mas com autoridade. Receba isso com o coração aberto. Você vai olhar para trás e entender que tudo cooperou. O que parecia derrota foi só mudança de rota. O que doeu tanto te amadureceu. E o que te fez calar, hoje faz o céu falar por você. A propósito em tudo, até nas pausas, até nos vazios. O Espírito está reescrevendo sua história com páginas que não precisam mais de máscaras. Páginas verdadeiras, alinhadas com quem você é e com quem eu te criei para ser. E isso é liberdade. Você está atravessando uma estação em que o silêncio diz mais que as palavras. Não é ausência de Deus, é refinamento. Quando o ouro é purificado, ele passa pelo fogo. E você está passando por um processo onde sua essência está sendo separada daquilo que não condiz com o plano maior. O Espírito Santo não está apenas te visitando, ele está te formando por dentro. Seu caráter está sendo alinhado ao coração de Deus. E quando isso acontece, nada permanece do mesmo jeito. Tudo ao redor pode estar aparentemente igual, mas o que está acontecendo em você é maior do que qualquer mudança exterior. A transformação começa nos pensamentos, nas respostas contidas, nas decisões silenciosas. O Espírito age com delicadeza, mas com poder. Ele está desconstruindo padrões que te prenderam por anos. Essa quebra interna está libertando. E mesmo que ainda doa, é cura. Mesmo que seja confuso, é revelação. Você está sendo moldado para a eternidade. Você não está sendo punido por sentir tudo tão intensamente.
Essa profundidade emocional que carrega é, na verdade, sensibilidade espiritual. É dom. O mundo pode não entender, mas eu entendo. O Espírito te deu olhos que percebem o que muitos ignoram. Você sente a dor dos outros, carrega o peso das atmosferas e ainda assim permanece. Isso é chamado. É evidência de um coração afinado ao céu. Você foi separado para amar como poucos conseguem. Há momentos em que sua força parece pequena diante do que precisa enfrentar. Mas escute isso com atenção. Você nunca foi chamado para lutar com as próprias mãos. O Espírito é sua defesa. Ele entra em batalhas onde você não tem acesso. Enquanto você ora, ele age. Enquanto você silencia, ele fala. Enquanto você dorme, ele se move. E tudo isso está acontecendo agora, sem que precise correr ou se justificar. Apenas confie. Você está cercado por cuidado divino. Talvez ainda haja áreas da sua vida que você mantém fechadas. Situações antigas que você prefere não tocar. Lembranças que cansam só de pensar. Mas eu te peço, não esconda mais. Deixe o Espírito entrar nos cômodos mais escuros da sua alma. Ele não vai te expor, vai te restaurar. Ele não vai te forçar, vai te conduzir com amor. O que você mantinha trancado por vergonha será agora lugar de testemunho. O que te causava dor será usado para curar outros. Você não foi esquecido. Não importa o tempo que passou. Não importa quem deixou de acreditar em você. Eu nunca tirei os olhos do seu processo. E hoje trago uma certeza. Você será levantado pelo próprio Espírito que habita em você. Ele não apenas te consola, ele também te capacita. Onde você achava que era fim, ele diz que é reinício. Onde parecia não haver mais o que fazer, ele constrói algo novo. Não com os pedaços quebrados, mas com o que foi purificado. Essa voz que fala com você agora não vem de um lugar comum. É o sussurro do céu dizendo que você não foi criado para sobreviver, mas para viver com propósito. E viver com propósito exige fé. Fé para continuar mesmo sem ver. Fé para obedecer mesmo sem compreender. Se essa palavra está despertando algo em você, inscreva-se aqui agora. Isso não é apenas um vídeo, é uma convocação espiritual. Uma aliança com quem decidiu caminhar na direção da verdade. Você se doou tanto nos últimos anos, que quase esqueceu de cuidar de si. Fez mais do que podia. Perdoou além da lógica. Ajudou mesmo sem ter. E achou que ninguém viu. Mas eu vi. E não ignoro o que é feito com o coração inteiro. O Espírito Santo é o único capaz de te recompensar com paz verdadeira. E a paz que está sendo liberada sobre você agora não tem preço. É paz que invade o peito e alinha os pensamentos. É paz que sussurra: estou aqui, não pare. Você já percebeu como seu coração tem voltado a se sensibilizar com coisas simples? Uma canção, uma frase, uma lembrança. Isso não é nostalgia, é o Espírito renovando sua sensibilidade. Você está voltando a perceber a beleza que a dor tentou apagar. Isso é cura acontecendo. É sua essência espiritual florescendo de novo. Se isso faz sentido para você, escreva nos comentários: eu estou vivendo um recomeço com Deus. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. O céu nunca se fecha para quem busca com sinceridade. Às vezes, o silêncio é um convite, não um castigo. E nesse tempo de espera, o Espírito está te ensinando a confiar além da resposta. O que ele está construindo é mais profundo do que um pedido atendido. É uma identidade curada. É uma fé amadurecida. Você não será mais movido pelas circunstâncias, mas pela presença. E isso te torna inabalável. Mesmo em meio ao caos, você será abrigo para outros. Seu coração carrega promessas antigas que o tempo tentou apagar. Você tentou esquecer, mas ainda pulsa. Porque aquilo que eu plantei, eu mesmo rego. E o Espírito é a água que mantém viva a semente, mesmo nos desertos. Vai florescer. Mesmo que ninguém veja ainda, vai florescer. Porque a promessa que eu faço, eu cumpro. E estou reafirmando isso agora.
Você ouvirá confirmações nos próximos dias. Palavras simples que virão como selo daquilo que já falei. Você tem uma força que desconhece. E ela não vem de você, vem da presença. O Espírito Santo habita em você, e isso muda tudo. Não é sobre merecer, é sobre estar disponível. E você está. Você se abriu. Você permitiu. Agora, prepare-se para viver experiências que marcarão a sua história com uma nova visão de fé. Não será emoção, será transformação. Uma transformação constante, silenciosa e real, que molda o caráter, o olhar e os passos. A presença do Espírito não se limita a momentos de culto ou oração. Ela caminha contigo no dia a dia. Está com você na rotina, nos detalhes, nos desafios da vida comum. É ali que a verdadeira fé se revela. Quando ninguém vê, mas você permanece firme. Quando tudo parece igual, mas sua postura mudou. Essa maturidade espiritual está sendo forjada agora mesmo. E você perceberá, algo em você não volta mais a ser como era. Porque foi tocado pela eternidade, seus sentimentos têm sido campo de batalha. Emoções oscilam, pensamentos invadem. Mas o Espírito está restaurando sua mente. A paz que excede o entendimento não é ausência de pensamentos, é domínio sobre eles. E essa autoridade está sendo liberada sobre você agora. Você aprenderá a identificar os pensamentos que não vêm de Deus e a silenciá-los. A sua mente será um lugar de descanso, não mais de confusão. Porque o Espírito habita também no que você pensa. Tudo que você enfrentou até hoje não será desperdiçado. Cada lágrima contida, cada escolha difícil, cada renúncia em silêncio, tudo será usado. Nada se perdeu. O que parecia demora foi preparação. O que parecia desvio foi proteção. O Espírito conhece o caminho completo e ele está te conduzindo por um trajeto seguro. Mesmo que diferente do esperado, será melhor. Porque os planos de Deus são sempre superiores. E você está no centro de um plano eterno. Não ignore os sinais. Você sentirá o Espírito te despertando em momentos improváveis. Durante tarefas simples, ele te chamará ao secreto. Responda, separe um tempo, mesmo curto, mesmo entre afazeres. Essa conexão diária com ele será sua fonte de direção. A cada encontro, sua alma se alinhará mais. E o que parecia difícil será compreendido com leveza. Você foi criado para ouvir essa voz. E ela nunca te confunde, apenas te leva para mais perto de mim. Sua vida será marcada por decisões guiadas, não por impulsos. A ansiedade será substituída por confiança. Porque onde o Espírito age, o medo perde força. E você aprenderá a descansar mesmo quando tudo parecer indefinido. Essa é a maturidade que eu estou formando em você. E quando o ambiente ao seu redor entrar em conflito, sua paz será o diferencial. Não porque você é forte, mas porque você está cheio de uma presença que o mundo não conhece. Tudo isso que está sendo falado aqui é só o começo. Há mais. Há profundezas a serem exploradas. Há revelações que o Espírito deseja te mostrar, mas que só são dadas a quem permanece. Por isso não se afaste. Inscreva-se agora e continue caminhando por essa trilha de revelação. Esse é um espaço seguro, onde sua fé será fortalecida constantemente. Você não está só. Há um povo sendo levantado com o mesmo desejo, ouvir a voz de Deus com clareza. Você será resposta para ambientes em crise. As pessoas virão até você sem entender por quê. Mas você saberá. Porque quem carrega a presença carrega a direção. Você não precisará de muitas palavras. Seu silêncio terá peso. Sua postura será voz. O Espírito está construindo autoridade em você. Não para exaltar o seu nome, mas para que o meu nome seja visto através de você. Sua vida será a carta viva do céu para esta geração. Em breve você entenderá por que teve que passar por tudo. Porque foi naquela ordem. Porque foi naquele tempo. Porque foi com aquelas pessoas. E você agradecerá.
Não porque doeu, mas porque te moldou. O Espírito Santo não desperdiça processo. Ele transforma dores em poder, transforma falhas em escola, transforma queda em impulso. Você sairá disso maior por dentro, com raízes mais profundas e visão mais clara. Essa é a promessa. A resistência que você sentia em algumas áreas da sua vida espiritual está sendo quebrada. Havia bloqueios que foram criados por feridas do passado, por palavras malditas e por experiências que deixaram marcas. Mas agora, o Espírito está dissolvendo essas camadas com um amor tão profundo que você sentirá leveza onde antes havia medo. Onde antes havia vergonha, agora haverá liberdade. Você foi chamado para viver plenamente na presença, sem medo, sem reservas. Se essa mensagem tem falado com você de forma verdadeira, permita-se dar mais um passo. Inscreva-se aqui agora. Esta não é apenas uma sequência de palavras. É um espaço onde o céu te encontra com regularidade, onde cada nova mensagem pode ser uma continuação do que o Espírito já começou em você. Se ele começou, ele vai concluir. E você vai querer estar presente para cada etapa desse processo. Acompanhar cada direção. Viver cada revelação com constância. Você está sendo ensinado a caminhar na dependência, não na pressa. A presença do Espírito é como um vento suave que sopra em direção certa. Ele não te empurra, ele te guia. E guiar é conduzir passo a passo. Isso significa que haverá dias em que a direção parecerá sutil, mas ainda assim será a direção. Você aprenderá a ouvir no silêncio, a obedecer sem sinais visíveis, a confiar sem provas. Essa é a fé que amadurece e gera autoridade espiritual. Você tem carregado pesos que já não te pertencem mais. Existem fardos emocionais que foram acumulados com o tempo, como se fossem parte da sua identidade. Mas hoje, o Espírito está removendo aquilo que não é mais seu. Ele está limpando as mãos da sua alma. Aquilo que você achava que era parte de você, era apenas resíduo do que já passou. Você não precisa continuar levando o que foi resolvido. O céu está te chamando para andar leve, focado, limpo. A leveza que você sentirá nos próximos dias não será emocional, será espiritual. Haverá situações que normalmente te abalariam, mas que agora serão enfrentadas com uma firmeza inesperada. Isso é fruto do que o Espírito está fazendo no seu interior. Você não será mais refém das circunstâncias. Você será alguém que carrega governo espiritual. Alguém que sabe quem é, porque conhece quem o conduz. Sua estabilidade será um testemunho vivo da presença em ação. Você foi preservado, mesmo nas quedas, mesmo nos erros, mesmo nos dias em que quis sumir. O Espírito te manteve, e não foi para que você apenas sobrevivesse, foi para que você florescesse. Cada falha foi um ponto de aprendizado. E hoje você olha para trás e já consegue perceber que o que parecia fim era apenas o começo de um novo tempo. E se hoje você crê que Deus está agindo em sua vida, escreva nos comentários com fé: estou de pé pela graça. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Há promessas que você ainda não viu, mas que já estão sendo liberadas nos céus. O tempo espiritual não funciona com o mesmo relógio da ansiedade. E isso te ensina a descansar. O Espírito Santo não atrasa, ele prepara. Ele organiza o ambiente, fortalece sua estrutura e só então libera. Você não está esperando em vão. Você está sendo preparado para sustentar o que vai receber. Esse preparo é parte do milagre. Sem ele, a bênção se tornaria peso. Você vai começar a perceber que há uma reorganização acontecendo ao seu redor. Pessoas se afastando, outras se aproximando. O Espírito está refinando seus vínculos. Tudo que não coopera com seu propósito está sendo realinhado. Isso pode parecer confuso agora, mas será libertador depois. Você está sendo chamado para andar com os que têm a mesma visão, o mesmo espírito, o mesmo fogo. E isso começa com uma separação silenciosa, porém necessária.
Os lugares onde você era ignorado, onde sua presença era negligenciada, serão os mesmos onde testemunharão a mudança, não para te exaltar, mas para que a glória de Deus seja vista. Não queira provar, apenas viva. O Espírito vai te justificar com frutos. Sua mudança será evidente. Seu olhar terá profundidade. Suas palavras terão direção. Sua caminhada terá propósito. Quem quiser entender, verá. Quem não quiser, verá também. Porque a luz que vem de Deus não se apaga. Talvez você tenha se perguntado por que Deus está insistindo tanto com você. Por que não desiste? Por que continua chamando, mesmo após tantas falhas? E a resposta é simples. O amor do Espírito é sem medida. Não é condicionado ao seu desempenho. É constante. É imutável. É como um rio que nunca seca, mesmo quando você tenta fugir. E esse amor está te cercando agora mais uma vez. Não para cobrar, mas para lembrar quem você é. Alguém alcançado pela graça. Você está sendo chamado para impactar sua geração. Não com fama, mas com verdade. Não com exposição, mas com essência. A sua história tem marcas que servirão de ponte para curar outras vidas. E o Espírito vai usar cada detalhe do seu passado para gerar transformação no presente. Você não será lembrado pelo que sofreu, mas pelo que sobreviveu. Não será identificado pelas feridas, mas pelo perfume da cura. Você carrega uma atmosfera de redenção. Se hoje a sua alma sente alívio ao ouvir essa palavra, é porque o Espírito Santo está confirmando dentro de você algo que há tempos já vinha sendo gestado. A maturidade espiritual exige silêncio, espera, entrega. E você está no ponto certo para crescer. Não precisa correr. Só precisa permanecer. Mantenha-se conectado. Essa jornada não é apenas sua. Há um povo sendo preparado ao mesmo tempo. E você faz parte desse exército silencioso e profundo. O que está acontecendo em você agora é o começo de uma reconstrução que vai alcançar áreas que estavam há anos fechadas. Relacionamentos serão restaurados. Decisões serão reavaliadas. Culpas serão dissolvidas. Você não vai mais carregar o passado como bagagem. Vai usá-lo como testemunho. E a partir daqui, cada passo será mais consciente. Porque quem é guiado pelo Espírito não caminha mais em círculos. Anda em direção. Avança com propósito. Você ainda terá dias difíceis, mas agora terá direção. Terá discernimento. Terá presença. Isso faz toda a diferença. Porque a fé que sustenta não é a que evita o problema, mas a que atravessa com consciência de que não está só. Você se tornará referência para sua casa, para os que te cercam. E não por superioridade, mas por consistência. Sua constância na presença gerará esperança em muitos. Isso é ministério. Isso é vida cheia do Espírito. Você não faz ideia da transformação silenciosa que já começou dentro de você. À medida que você se entrega, o Espírito vai moldando cada pensamento, limpando cada emoção conturbada, alinhando até o que parecia perdido. Há vozes do passado que tentaram definir quem você seria, mas hoje, a única voz que importa é a que diz: você é meu. Essa declaração quebra rótulos, silencia culpas e abre espaço para a liberdade que só a presença de Deus pode gerar. Você será surpreendido pela leveza que vem quando a alma é desarmada. Quando não é mais necessário se defender, se justificar ou esconder dores. Quando o Espírito habita em liberdade, ele desfaz as máscaras que o tempo nos ensinou a vestir. Você será conhecido não por aquilo que faz, mas pela paz que carrega. Uma paz que não vem do esforço humano, mas do encontro com a eternidade. E esse encontro está acontecendo agora, dentro de você, neste exato momento. Muitos olham para a sua jornada e enxergam apenas os capítulos visíveis, mas o Espírito conhece os bastidores. As noites em que você calou gritos internos, as vezes em que estendeu a mão mesmo sem ter forças, ele viu. E hoje, está honrando não o que os olhos humanos viram, mas o que só o céu percebeu.
Essa justiça silenciosa do Espírito é doce, profunda, reta. Ele não age por emoção, ele age por verdade. E a verdade dele está se movendo em sua história com precisão. A direção que você tanto pediu não virá em forma de mapas prontos. Ela virá como paz nos caminhos certos e inquietação nos caminhos errados. O Espírito ensina pela sensação de presença, não apenas por sinais exteriores. Ele é o conselheiro que caminha ao lado, não o juiz distante. Por isso, aprenda a discernir os toques sutis. Eles são bússola para um tempo novo. E esse tempo novo não será carregado de ansiedade, mas de leveza e foco no que realmente importa. Você vai perceber que alguns vínculos emocionais começarão a ser quebrados. Não por falta de amor, mas por excesso de propósito. Há laços que te prendem ao que já não serve mais. E o Espírito está te libertando disso com sabedoria. Ele não rompe com violência, ele afasta com paz. E aquilo que antes era confuso agora começará a fazer sentido. O tempo de manter aparências terminou. É hora de andar com verdade. E quem anda com verdade, anda com clareza. Talvez você sinta saudade de quem você era, de quando acreditava com mais facilidade, de quando sentia a presença com mais frequência. Mas o que você não percebeu é que o Espírito nunca deixou de estar. Você apenas amadureceu. E o que antes era emoção, hoje é fundamento. Você cresceu. E agora, seu relacionamento com Deus é mais estável, mais silencioso, mais firme. Não lamente a ausência de sensações. Celebre a presença que nunca se foi. Existem promessas que foram feitas sobre você quando ainda nem sabia sonhar com elas. E essas promessas não expiraram. Elas apenas aguardaram o tempo certo. O Espírito está destravando memórias, reacendendo chamados, reconectando você com o que foi profetizado. Esse não é um tempo qualquer. É um tempo de reconciliação com o propósito. Uma reconciliação que começa dentro de você, mas que logo será visível em cada decisão, em cada escolha. Se você tem sentido essa palavra como uma resposta, continue aqui. Inscreva-se agora mesmo neste canal. Essa é uma forma de manter viva essa ponte entre você e as direções que o Espírito ainda deseja te entregar. Esse espaço não é apenas um refúgio espiritual. É território de revelações contínuas. Estar aqui é dizer ao céu: eu quero permanecer ouvindo. E quando você escolhe permanecer, o Espírito honra com revelações cada vez mais profundas e transformadoras. Você não será lembrado pelo que perdeu, mas pelo que superou. As perdas não definem seu valor. Elas revelam a resistência que há em você. O Espírito te manteve firme quando tudo dizia que era hora de desistir. E isso não foi força sua, foi sustento dele. Agora, esse sustento se transforma em direção. Você começará a enxergar com clareza o que deve permanecer e o que precisa ser deixado. E deixar não será dor, será libertação. Você vai entender. Quando você entrega o controle, a paz se estabelece. A inquietação de tentar resolver tudo com as próprias mãos começa a ser substituída pela confiança de quem sabe que não está só. E é nessa confiança que os milagres começam a acontecer. Não como fogos de artifício, mas como transformações sólidas, diárias, discretas. O Espírito opera em silêncio. Ele organiza o invisível antes de transformar o visível. E esse processo está em pleno curso agora. Muitas vezes você foi o pilar da casa, o que sustenta, o que resolve, o que aguenta. Mas até pilares precisam de manutenção. E é isso que está acontecendo com você. O Espírito está te restaurando por dentro. E não há problema em precisar parar, respirar, se alinhar. Você não é fraco por isso. Você é humano. E eu sou Deus. E quando você reconhece os seus limites, eu entro com os meus recursos. E os meus recursos são inesgotáveis. Você será surpreendido com respostas vindas de onde menos espera. Pessoas que você nem imaginava começarão a te procurar com palavras certeiras. Situações que pareciam confusas se abrirão como portais de clareza.
Isso é o Espírito agindo nos bastidores. Ele já foi à sua frente. Ele já alinhou o que era necessário. Agora é sua vez de apenas caminhar. Um passo de cada vez. E nesse caminhar, você verá que a cada dia uma nova parte da promessa se revelará. Os ciclos de repetições emocionais estão sendo quebrados. Você não viverá mais girando em torno das mesmas dores. O Espírito está cortando raízes que te prendiam ao passado. Isso não é abandono do que foi vivido. É libertação. É o céu te dizendo: você não precisa mais repetir o que te feriu. Agora você está pronto para escrever novos capítulos. E esses capítulos serão marcados por escolhas conscientes, firmadas não na dor, mas na presença. Você sentirá o renascimento da esperança. Não uma esperança frágil, mas uma esperança madura. Ela virá sem barulho, mas com firmeza. E será ela que sustentará os dias em que nada parecer novo. Porque a esperança que o Espírito planta não depende das circunstâncias. Ela é interna, sólida, invencível. E se essa esperança já está se acendendo em você, comente aqui: eu escolho confiar no tempo de Deus. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40:31. Você será a resposta para perguntas que nem foram feitas ainda. Sua vida se tornará sinal para quem está ao redor. Não porque você diz muito, mas porque carrega uma presença que transforma. E essa presença é o que o Espírito está te ensinando a manter. Não por esforço, mas por permanência. Você aprenderá a ser constante, e essa constância será o seu testemunho. Em um mundo inconstante, quem permanece na presença se torna abrigo para muitos. As batalhas internas que você tem enfrentado não são prova de fraqueza, mas de que algo grandioso está sendo gestado. O Espírito age dentro primeiro, porque o que é gerado no secreto sustenta o que será visto em público. E você está sendo preparado para carregar algo maior do que você mesmo. Sua dor não será em vão. Sua fé não será esquecida. Seus dias de silêncio estão sendo convertidos em dias de autoridade. E quem te viu mudo, te verá cheio de palavra viva. Você vai começar a se lembrar de quem você é. Porque o Espírito não apenas consola, ele revela a identidade. Ele restaura memórias espirituais que estavam adormecidas. A verdade sobre você que o mundo tentou apagar, mas que hoje estão sendo reacendidas. Você é mais do que suas falhas. Você é mais do que o que disseram. Você é obra-prima em constante lapidação. E quem começou essa obra não vai parar até ver tudo completo e alinhado à promessa. As sementes que você plantou em lágrimas serão colhidas com alegria. Mas a alegria não virá apenas pelo resultado. Ela virá por saber que você perseverou mesmo quando ninguém via. Essa alegria é fruto de fidelidade. Fidelidade em permanecer, em continuar, em crer. E o Espírito se alegra com corações que não desistem da presença. Você está no caminho certo. Continue. Mesmo que a paisagem ainda pareça igual, o destino é novo, e o trajeto está sendo guiado por Deus. O que o Espírito começou a fazer em você vai refletir em todas as áreas da sua vida. Sua saúde emocional vai melhorar. Suas relações vão ser curadas. Seu ambiente familiar vai perceber algo novo. Não porque você está se esforçando, mas porque você está diferente. Sua presença agora carrega outra atmosfera. E essa atmosfera transforma tudo ao redor. É o céu tocando a terra através da sua entrega. Você se tornou casa viva do Espírito. E quando você estiver cansado de novo, lembre-se: você pode voltar aqui. Pode ouvir outra vez. Pode deixar o Espírito te alcançar mais uma vez. Essa mensagem é mais do que palavras. É um ponto de encontro. Uma pausa entre o caos e a calma. Uma lembrança de que você nunca esteve só.